Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é uma aula especial, um conteúdo completo, um conteúdo muito rico mesmo, muito didático para você, barbeiro iniciante, barbeiro que tem experiência, mas que ainda tem algumas dificuldades em cortar um cabelo com muito volume. E o nosso cliente aí tinha 15 anos que não cortava cabelo, só dava ali algumas a parada, e ele resolveu fazer um corte social todo na tesoura. Então, primeiramente, a gente tirou aquele cabelo ali que ele ia levar para doação, né? Deu esse mói aí porque tá molhado, mas é bastante volume. A gente molha bastante esse cabelo, né? Para a gente conseguir fazer algumas divisões ali importantes. Não vamos trabalhar com muita divisão. Eu trabalho sempre num estilo bem clássico, bem popular, digamos assim, bem antigo. E a gente eu não gosto de trabalhar com muita divisão não, mas é muito importante às vezes você separar o topo da lateral em cabelos grandes, bem grande como esse aí. Então olha só, primeiramente eu já faço a divisão ali na recessão alta, eu já crio uma linha guia, né? Linha de corte, eu sempre falo isso, é muito importante você seguir linha de corte. Em alguns cabelos dá para você cortar sem essa linha de corte, mas para ficar mais didático, para ficar mais ilustrativo ali, para você entender melhor o que está sendo feito nesse cabelo, eu criei ali uma linha de corte, né, uma mecha, uma guia, né, para a gente conseguir seguir e respeitar a coroa. Essa guia a gente faz o que? Eu peguei, fiz a divisão e à medida que passa da orelha ali, eu inclino um pouquinho, fazendo meio que um bico lá embaixo, protegendo bastante a coroa, beleza? Agora a lateral, você pode observar ali, ó, que eu tô pegando, eu encontro a minha guia na parte de cima e faço o corte. Isso me facilita muito. E esse primeiro corte, um cabelo grande, eu vou passar uma dica muito interessante que eu sempre faço até hoje. Um cabelo grande desse porte aí, eu nunca venho tirando exatamente o comprimento que eu imagino que vai ficar o corte. Eu sempre deixo uma margem de erro. Por quê? Porque um cabelo desse você não sabe exatamente o comportamento dele quando você cortar. Então, se você vai com muita sede ao pote e baixa demais, isso pode complicar. Então, o que eu fiz ali? Eu tirei ele um certo volume, né, um volume razoável. Depois, ainda a gente vai fazer um pente corrido naquela lateral para deixar bem mais rente ali o corte ali. Então, você poderia falar, não, por que você já não cortou bem baixinho ali aquela lateral? Como eu te disse, porque a gente não sabia, né? Um cabelo tem 15 anos sem cortar, né? A gente não sabia como ia ficar, com que tipo de comportamento esse cabelo ia ter. Se ele ia ficar liso, um pouco ondulado, cacheado. Então, e o resultado eu fiquei muito satisfeito, porque o resultado realmente vai ficar legal. Então, acompanhe passo a passo. Da mesma forma que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, criei a minha linha guia. Eu medi ali com o pente, você observou ali que eu medi com o pente. E estou cortando desse lado. Desse lado, o certo mesmo é eu cortar de frente para o cliente, que a minha mão vai ficar um ângulo melhor. Mas como o nosso câmera estava filmando de frente, né? A gente achou que ia ficar um ângulo legal. Então eu cortei dessa forma aí porque eu consigo dar essa inclinação, né, mesmo virando a mão. Então isso funciona também, desde que você consiga ali fazer esse movimento. Porém, não é uma posição muito correta, porque isso vai te dar, se você trabalhar o dia todo numa posição dessa, isso vai te dar dores, né, ali até na mão ali. Então não é correto. O ideal é você ficar de frente para o cliente e posicionar ele melhor ali nessa forma. Tem outras formas de cortar? Sim, mas é uma forma mais assim, que vai te amarrar mais. Então, se você não tem muita prática, eu sempre trago aqui técnicas mais simples para o dia a dia mesmo. Então, pega essa visão aí. Pelo menos é a forma com que eu trabalho. Se estou certo ou errado, aí já é outra história. Mas é a forma que eu trabalho há 25 anos
e que tem me dado bastante resultado, graças a Deus, beleza? Espero que eu não tenha ofendido ninguém aí que está ouvindo meus vídeos que fazem de forma diferente, pelo amor de Deus. Existem várias formas de cortar um cabelo e chegar a um resultado satisfatório. Isso eu sempre respeito e na verdade eu sempre busco, né, meu aprimoramento. Só que na hora do dia a dia eu escolho formas mais simples para trabalhar, porque assim eu consigo um resultado mais rápido e satisfatório, né? Show, beleza? Espero ter entendido aí. Bora então para o conteúdo mais agora do pente corrido. E esse é um pente corrido muito interessante, porque a gente já criou ali um volume na lateral. Então a gente vai fazer um pente corrido de encaixe. O que é isso? A gente vai fazer um pente corrido na lateral, que você vai fazer na parte de baixo, bem baixinho, né? Você vai ver que eu estou fazendo por elevação ali. E você vai encaixar. Encaixar o que? Encontrar com esse cabelo que a gente já cortou no dedo ali, né? O cabelo das arestas ali mais volumoso. Então é muito importante na hora que você estiver fazendo esse pente corrido, você fazer a graduação do pente para que ele não entre nessas arestas. Tá entendendo, né? Então ali da mesma forma na parte de trás, a gente tem ali toda uma coroa preservada para dar forma a um corte, uma forma mais quadrada, e a gente faz esse pente corrido também por elevação e mexe a mexe em alguns momentos, mas fazendo uma graduação para respeitar essa coroa. Então a gente vai encontrar, tá vendo? Ó, eu começo cortando muito, ó lá, ó, e eu, à medida que eu vou subindo, eu vou diminuindo esse corte. Por quê? Porque eu já chego na zona aonde eu já cortei com o dedo. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido aí. Então, continuando na parte de trás, a mesma coisa, tá vendo ali a coroa? A respeito de divisão, de repente você pode estar achando estranho, você que gosta de fazer a divisão toda certinho, fazer uma divisão de ferradura e tal. Então, como eu disse, eu gosto de ter uma forma de trabalhar bem mais dinâmica, mais rápida. Então, eu evito ficar colocando aqueles pregadores na cabeça, vamos usar esse termo assim que é melhor, na cabeça do cliente. Por quê? Primeiro que eu sou um barbeiro das antigas, não trabalhava muito com muitas divisões, muito pouco mesmo. Aliás, quase nada. Segundo, mesmo aprendendo e me atualizando em boa parte do meu conteúdo, eu prefiro trabalhar assim, de uma forma mais dinâmica e mais rápida. Então, como era um cabelo pesado, um cabelo que já encaixava legal, não tinha necessidade de eu pegar ali, fazer grampear aquele cabelo ali. Eu fiz uma divisão, cortei de um lado, eu fiz a outra divisão, cortei do outro lado. Então, isso me dá o que eu preciso no meu dia a dia. Eu não preciso ali fazer uma xuxinha ali, amarrar aquele cabelo todo no meio ali. Também funciona super bem. Nenhum problema contra isso não, tá? Pelo amor de Deus, não se ofenda. A internet hoje tá complicada. A internet, você fala, já vem alguém que se ofendeu do outro lado e aí faz um comentário. Mas aqui, pode comentar mesmo, comenta aí e deixa aquele likezão aí. E outra, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque tem conteúdo saindo todos os dias, e conteúdo insano, conteúdo top de linha. Se você está no processo de crescimento da sua profissão, tem certeza que esse canal vai te ajudar muito, beleza? Agora, olha só, esse corte talvez seja novidade para vocês, não sei, se você que está ouvindo aí, mas isso é uma forma de cortar muito bacana e muito satisfatória. O que eu fiz ali? Eu cortei de um lado, cortei do outro, fiz toda aquela parte de baixo ali. Agora eu dividi no meio, exatamente no meio, o cabelo, e eu puxei a metade para um lado e a metade para o outro. E agora a gente vai cortar, conectar esse meio e esse topo com a lateral ali. Olha só, a gente vai cortar reto, no mesmo ângulo que a gente estava cortando a primeira mecha que a gente cortou, quando a gente começou o corte. A gente vai cortar reto. E é muito legal. Ali você vai observar que vai sobrando uma ponta ali, a parte de cima. A parte de baixo está a nossa referência que a gente já cortou, e a parte de cima. E olha só que bacana. Ó, olha o efeito quadrado que esse cabelo vai ficando. É muito legal. É muito legal mesmo.
E aí tem mais um detalhezinho quando você cortar esse cabelo em cima. Vocês vão observar um outro detalhe quando corta esse cabelo em cima, bem legal mesmo, né? A pegada num cabelo grande, por que que é bom organizar o cabelo grande, né? Você fazer as divisões e tal. Porque tá vendo ali, ó, a pegada é uma pegada mais suja, é uma pegada mais confusa. Então, isso vai te atrapalhar muito se você não dividir pelo menos ali a lateral com o topo. Pega essa visão. Quem tá falando é um barbeiro das antigas, mas que viu da importância de fazer divisão. Então, se você é um barbeiro das antigas aí que assiste os vídeos, pega essa visão aí, passe a fazer pelo menos esse tipo de divisão, que isso vai te ajudar muito. Em outros cortes, sim, a gente tem que fazer uma divisão um pouco mais complicada, mas é outro assunto, beleza? Agora observa ali, observou que aconteceu ali uma formação de uma pirâmide. E qual a referência que eu usei de corte? Aquela parte curtinha de um lado e do outro. Agora eu faço o corte de acordo com o primeiro corte. Ó, eu abaixo o pente, encontro a mecha e corto. E faço isso até atrás. Então a gente tirou pouco da parte de cima do cabelo do nosso cliente. O cabelo do nosso cliente estava bem esticado. O cabelo em cima estava, como eu posso dizer, como por causa do peso do cabelo, ele tava, era um cabelo cacheado, mas que ele estava esticado, né? Igual de é, bem quando você amarra um cabelo rabo de cavalo, assim. Então ele estava bem ali castigando mesmo o couro cabeludo da parte de cima. Então a gente tirou bem pouco ali, né? Só acertou mesmo. Por quê? Porque a maioria do cabelo já foi tirada de um lado do outro. Então eu cortei a primeira mecha ali, ó. Só vou conferindo essa beiradinha. Quando você corta no meio, praticamente não sobra nada para cortar de um lado e do outro. Só você observar ali, praticamente nada, ó lá. Eu corto, ó, praticamente nada, ó. Só dando aquela conferida. Por quê? Porque como houve uma pirâmide, formou uma pirâmide, a gente cortou o topo dessa pirâmide, pronto, o cabelo já está todo encaixado. E acredite se quiser, dá um efeito quadrado no cabelo. Ah, mas arredonda o cabelo. Observe esse cabelo quando ele terminar. Claro que o nosso modelo ajuda pelo fato do formato do rosto dele, ali é um pouco mais quadrado também, então isso ajuda bastante. Mas funciona, principalmente cabelos maiores, cabelo mais médio, cabelo longo, funciona essa técnica muito bem mesmo. Então você viu ali como é que já está ficando todo encaixadinho, tudo encaixadinho. É muito legal essa técnica, principalmente para um cabelo desse porte, um cabelo cacheado, funciona muito bem. Para cabelo liso, médio, funciona muito bem. Para cabelo longo, funciona também muito bem. Dá um escamamento bacana no cabelo, né? Dá um caimento legal no cabelo. Então, essa é a minha visão. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Então ali eu faço a conferência no topo. Ah, mas você vai usar esse cabelo batidinho. Cara, eu gosto de estar sempre acertando as pontinhas, porque vai que eu deixei alguma pontinha um pouco mais saliente para trás. Então eu gosto de estar sempre ali conferindo, mesmo que eu vou usar ele cacheado. Olha só o movimento que esse cabelo deu. Então deu todo aquele, deu um ar mais moderno no cabelo, né? Valorizando ali os cachos do cabelo, valorizando os anéis desse cabelo. Ficou muito legal. Ficou mais moderno. O cliente saiu muito satisfeito da barbearia. Principalmente que ele já tinha um bom tempo sem cortar cabelo, né? Tinha só 15 anos que ele não sabia que ia ter um cabelo curto, né? Então ele ficou realmente muito satisfeito com o resultado, que até mesmo eu não imaginava que o cabelo ia se comportar dessa forma, como ele se comportou. Então, bem legal. Eu fazendo o pezinho aí, né, a gente, olha só, esse detalhe atrás da orelha que legal, ó. Você observar como eu passo, ó. Eu pego o pente e puxo e escora a orelha, ó, para você. Volta o vídeo um pouquinho, você vai ver. Eu escoro a orelha com o próprio pente. Agora, na hora que eu estou fazendo a parte de baixo, sim, aí eu estou segurando com a minha mão a orelha, mas é um macetezinho, mas que ajuda bastante na hora de você fazer um contorno atrás de uma orelha. E não é legal, gente, deixar aquele cabelo jogado, perdido atrás da orelha. Não é legal, não. Corta rentinho a orelha, mas corta. Não deixa fiar para trás da orelha, não, que isso
Isso vai desvalorizar o seu corte, vai desvalorizar o seu trabalho, beleza? Então eu fiz ali, eu sempre, aquela parte da atrás da orelha eu gosto de fazer com tesoura e dando esse último acabamentinho ali com detalhe que fica realmente bem legal. Fiz ali um pezinho quadrado, mas arredondando ali os cantos, porque isso dá um cacho melhor, eu acho, minha visão, num cabelo cortado todo na tesoura. Eu não acho que fica muito legal aquele cabelo bem quadradão, beleza? E aí dando uma moral seu Elisa aí numa babum aí, passando uma pomadinha mate, né? Não sequei esse cabelo de uma forma tradicional, eu fui deixando ele secar naturalmente enquanto eu estava fazendo os outros processos e fui dando um caracolado nele ali, aproveitando esse cabelo ali, esse volume no meio ali, dando volume, né? Porque como ele chegou sem volume no meio ali, no tupete ali, e ficou bem legal mesmo o cabelo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estamos finalizando aí, vamos estar finalizado o cabelo, né? A gente fez a barba, mas não mostrou. Depois que a gente fez a barba aí, o cabelo já estava mais seco, ficou bem encaixadinho, bem certinho. E é muito legal isso aí. Essa dica é uma dica importante para você, né? É não secar com secador cabelos encaracolados, dependendo do cabelo, tá? Porque você pode se enrolar. Claro que existe aquele secador que tem aquele bico, né? Que ajuda a secar esse tipo de cabelo, porque ele traz só o vapor mesmo. Ele não desmancha os cachos. Mas se você não tem, não seca, não mete a escova ali e vai secando doidado o cabelo não, que é furada. Você vai se enrolar. Você vai tentar fazer o bicho ficar certinho e o bicho não vai ajeitar não. Então, pega essa visão aí, ó. Eu trabalho ali os cachos, vou ali montando ali com pente largo. E isso vai dando encaixe no cabelo. Bem legal mesmo. Bem bacana. Um corte de cabelo, né? Um cabelo que o cliente chega com aquele volume de cabelo, é assustador para muito barbeiro. Mas tenho certeza que essa aula, se você praticar essa aula, você vai conseguir fazer esse corte. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do resultado, de verdade. E se inscreve nesse canal aí, cara. Se inscreve nesse canal, você que tem visto conteúdo. Deixa aquele likezão aí se você gostou. Entendeu? Comenta, faz a pergunta se você quiser perguntar, que nós estamos aqui pronto para responder. Beleza? Eu gostei bastante do resultado. Eu só posto conteúdo aqui que eu realmente gostei. Se eu não gostar, eu não posto. Forte abraço e tchau.